no livro de Provérbios, estudando versículo a versículo. Esse livro tem realmente sido surpreendente para mim, o estudo do livro de Provérbios. Eu já tinha lido o livro de Provérbios algumas vezes, mas esse estudo sistematizado, versículo a versículo, te dá uma capacidade de mergulho, né? De entendimento, de análise e síntese, de uma maneira extraordinária. É claro e óbvio que isso não é natural, isso tem certamente a inspiração do Espírito de Deus, que é um mestre por excelência e que nos inspira ao crescimento todos os dias, né? O Espírito Santo é esse mestre que habita dentro de nós e que a gente vai, por meio dele, tomando conhecimento cada vez mais do nosso próprio caráter por meio do conhecimento da palavra de Deus, né? Há quem já disse isso, e com muita sabedoria, que a Bíblia é o único livro que nós conseguimos ler na companhia do autor, né? É sempre bom isso, porque na dúvida o Espírito Santo sempre estará aqui para trazer luz, clareza e entendimento. Bom dia para você, Rui Davi e Gisele Braga. Bom dia. Gente, nós vamos começar. Nós vamos ler hoje versículos 19, capítulo 19, versos 18 a 20, que diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Isso é terrível, né? Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias que estão por vir. Então, são 3 versículos apenas, nós vamos mergulhar no entendimento desses 3 versículos aqui. E eu começava essa live hoje fazendo a seguinte pergunta, e eu repito, para que você que me acompanha agora possa me ajudar nesse entendimento, nessa clareza, nesse momento de reflexão. Qual a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos? Qual é a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos? Seria porventura terra, né? Seria porventura bens móveis ou imóveis? O que seria de maior valor para um filho receber de herança do seu pai? Quem pode me dar uma resposta sobre esta pergunta, essa indagação, para que a gente possa fazer uma breve reflexão sobre o tema, né? Qual é a maior herança que podemos deixar para nossos filhos? Você poderia me dar uma resposta plausível a esse respeito? Quem pode me dar uma resposta aí? Vamos lá. Eu espero a sua resposta para que a gente dê sequência aqui ao nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Né? Cadê Pedro Carvalho? Pedro Carvalho, você que está sempre por aí comigo, meu filho querido do coração, me acompanha aqui, traga água para o papai, rapaz. Traz água aqui que o papai está com sede e não tem água aqui para mim. Vamos lá. Algumas respostas começaram a chegar e diz assim: caráter, disse a Andresa Guimarães. Simone Borges disse dignidade e honestidade. Isri, a palavra da fé. Bom, que mais? Educação, disse Gleison. Exemplos, pastor Adilson Farias. Conhecimento, disse o Geber. Está aqui. Ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Bons exemplos. A palavra da fé é a maior herança. Nosso, são tantos. Caráter, amor, honestidade, a palavra, respeito ao próximo. Bom, Simônia diz caráter, enfim, eu acredito que o que resume tudo isso aí que vocês acabaram de falar realmente é caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que nos define, né? Caráter tem a ver com caractere, com aquilo que está impresso, né? Aquilo que você é, aquilo que você se torna, aquilo que você é resultado daquilo que imprime em você. O caráter é aquilo que você é de fato, né? Existe algo que é muito parecido com caráter, mas se difere, obviamente, em conceito, que é reputação. As pessoas confundem muitas vezes reputação com caráter, né? Você conhece a minha reputação, mas eu conheço o meu caráter. Reputação é aquilo que eu quero que as pessoas saibam a meu respeito. Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está olhando. Isso é definido de que maneira? Com aquilo que foi impresso na minha vida, né? Aquilo que foi impresso em mim durante a minha jornada, durante o meu crescimento, se torna o meu caráter. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando for velha,
jamais se desviará dele. Existe de fato um tempo, existe de fato um momento da vida humana em que esse caráter é impresso e que esses traços vão ficar permanentes na vida de alguém. Ele pode até fugir do seu caráter e agir de outra maneira, mas o seu caráter sempre estará impregnado, marcado, né, impresso naquela determinada pessoa. Então, o caráter certamente é, com certeza, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho, aquilo que ele é. É interessante porque quando a gente pensa em caráter, a gente está pensando em boas ações, a gente está pensando em comportamento. Mas quando a Bíblia diz, façamos pois o homem à nossa imagem, ser imagem de Deus é ter o caráter de Deus em nós. Imagem é isso, é caráter. Caráter e imagem são semelhantes. Então Deus nos criou para ter o seu caráter. Quando nós falamos que somos criados imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando de caráter. Caráter está impresso em nós. Deus nos criou para externar, para propagar, para demonstrar o seu caráter, ou quem Deus é. É interessante que nós falhamos, como indivíduos, nós falhamos nessa tarefa que nos foi entregue, outorgada por Deus na criação. Nós falhamos, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para que pudesse nos restaurar a isso. E Jesus, na sua jornada terrena, não falhou. Jesus, ele veio expressar quem Deus é. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Ou seja, quem olha para o meu caráter, vê a cara de Deus. Né? E também disse o escritor de Hebreus que o Filho é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Ou seja, o Filho tem o caráter do Pai. O Filho carrega, Jesus, o Filho, carrega o caráter de Deus nele. Então, o caráter é de fato a maior herança que podemos deixar para nossos filhos. Agora, é claro que esse caráter que nós devemos deixar como herança para os nossos filhos, ele deve ser definido pela palavra de Deus ou pela palavra da fé, como falou Isri Miranda. É isso mesmo, né? Então, de certa forma, quem falou que a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é a palavra da fé, também acertou, porque é por meio desta palavra da fé que nós determinamos o caráter de Deus em nós. Né? Então, veja. A maior herança que podemos deixar para nossos filhos é o caráter. Um caráter definido pela palavra de Deus. Ou pela palavra da fé. Uma autoimagem naquilo que a palavra fala a nosso respeito. Né? É interessante porque talvez você pense que... por que tem que colocar a palavra da fé? Porque se você pegar a antiga aliança, por exemplo, e for, de fato, criar seus filhos para que eles sejam conforme a antiga aliança, você vai criar pecadores. Porque a antiga aliança servia exatamente para demonstrar o pecado, né? Demonstrar o quanto o homem era pecador. A lei, ela tem esse objetivo, de demonstrar o pecado na humanidade, né? Demonstrar, deixar claro o caráter do pecado. Mas a nova aliança mostra o caráter de Deus, né? Então nós não podemos firmar nossos filhos sobre uma religião com base na lei. Veja, deixa eu te contar algumas histórias aqui que você vai entender isso na prática. Você vai entender bem direitinho. A Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte, ela nasceu no ano de 2006. 2006, nós iniciamos os trabalhos da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Em 2007, eu tomava conhecimento claro sobre a palavra da fé. Apesar de que eu já carregava dentro do meu coração, né, revelações acerca da palavra, advindas do próprio Deus, sem ninguém ter me ensinado nada, mas eu questionava alguns posicionamentos religiosos vamos botar assim, das denominações tradicionais que ensinavam o Evangelho. Eu questionava isso. E quando eu conhecia a palavra da fé, quando eu conhecia a Igreja Verbo da Vida, eu fiquei realmente muito impactado, porque era uma forma completamente diferente, apesar de ser muito mais óbvia, mais simples, mais compreensível, mais inteligente, inclusive. Né? E isso realmente começou a ser alvo de estudo. Eu comecei a estudar com muito afinco a palavra da fé. E aí, obviamente, quando a igreja começou a nascer e as pessoas começaram a chegar, algumas nascendo de novo, e também outras que estavam vindo de outros ministérios, né, guiados pelo Espírito de Deus, outros que estavam sem igrejas, enfim. E aí, quando as pessoas chegavam das outras igrejas com seus filhos, eles cobravam de nós alguns comportamentos que nós não tínhamos. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo.
Eu me lembro especificamente de uma família que chegou na nossa igreja e eles tinham 2 filhos pequenos. Um na pré-adolescência, que devia ter uns 10, 11 anos de idade, e a outra menorzinha. Eram 2 crianças, né? E eles vieram de uma outra denominação específica aí, não vale a pena citar o nome. E aí quando eles chegaram, eles disseram assim, vem cá, da igreja de onde nós vimos, nós tínhamos todos os anos um pastor que fazia uma palestra para os pais e para os filhos e determinava quais seriam os desenhos que as crianças poderiam ver e quais eles não poderiam. Por exemplo, o desenho do Pica-Pau é proibido, não pode, ninguém pode ver desenho do Pica-Pau. E eu fiquei olhando aquela cena e sem entender muito. E eu falei, mas por quê? Ele disse, porque o Pica-Pau é mau. O Pica-Pau é mau. O Pica-Pau é mau. Veja, eu não quero aqui entrar em questões se o Pica-Pau é mau, se o Pica-Pau deixou de ser mau. Eu só quero parar para pensar no seguinte, será que se eu proíbo meu filho de ver Pica-Pau, isso ensina ou retrai? O que você acha? Se você coloca uma regra do tipo, não pode assistir Pica-Pau. Por quê? Porque não pode, porque o Pica-Pau é mau. Isso ensina, isso educa, ou isso retrai e instiga a criança a querer o que não pode? O que é que você acha? Isso educa ou instiga? Preciso muito entender. Faço o rema, cultuo no verbo da vida, e existem coisas que não entendo, disse Diógenes Braga. Bom, meu pai, mal igual o Pica-Pau. Diz Pietra Longa, Costa Longa disse retrai. A Andresa também disse retrai. Igor. Dá mais curiosidade, é verdade. Veja, a Bíblia diz o seguinte, lá em Colossenses capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo disse assim, olha, uma vez que vocês morreram para os princípios elementares desse mundo, e os princípios elementares desse mundo é a lei, uma vez que vocês morreram para os princípios elementares desse mundo, e os princípios elementares desse mundo é a lei, né? Por que vocês continuam se submetendo a esses mesmos princípios? Do tipo, não faça isso, não faça aquilo, isso não pode, isso é proibido. Como se pertencesse ao mundo. Olha, essas coisas, esse tipo de regras, esse tipo de lei, ele tem até uma aparência de sabedoria, uma pretensa religiosidade, mas não servem em absolutamente nada para refrear os impulsos da carne. Ao contrário, quanto mais você proíbe, mais a carne quer. Essa é que é a verdade. Então veja, a lei por si só não resolve o problema, ela nunca foi capaz de justificar ninguém. Jamais a lei foi capaz de justificar ninguém. Então veja, essas mesmas crianças que vieram dessa igreja, eram problemas dentro da igreja, da nossa igreja. Era um problema sério. Ao ponto de quando essas crianças cresceram, chegaram na adolescência, esse garoto que tinha 11 anos quando chegou na nossa igreja, quando chegou aos 16, ele puxou uma faca para a mãe. Uma faca. Você sabe o que é uma faca? Puxou uma faca para a mãe, quis bater na mãe. Por quê? Porque isso vai criando revoltas e mais revoltas por dentro. Por outro lado, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, meu filho Pedro, ele tinha 3 anos de idade. Estava na primeira infância, saindo da primeira infância, no momento que ele está começando a aprender os primeiros passos. A partir dos 4 anos, ele começou a aprender a palavra da fé. Ele começou a aprender sobre a graça de Deus, ele começou a aprender sobre justiça. Pastor, com 4 anos? Sim, com 4 anos de idade. A gente já ensina nossas crianças na mesma doutrina. Então nós ensinamos essas crianças. Então, o Pedro, meu filho, foi aprendendo. E eu me lembro que quando ele chegou com os mesmos 10 anos, um dia nós estávamos na sala e ele tinha que fazer um trabalho de escola. Tinha 10 anos de idade, Pedro. E aí, quando ele estava fazendo aquele trabalho, surgiu uma pergunta lá que dizia assim, vem cá, você conhece alguém que é diferente? E aí minha esposa perguntou para ele, falou, Pedro, vem cá, você conhece alguém diferente? Eu disse, conheço. Quem? Fulano. Aí ele deu um nome lá, de uma pessoa conhecida nossa. Aí minha esposa disse, mas por que fulano é diferente? E ele disse, porque ela não tem Jesus. Fulana não tem Jesus, ela é diferente. E aí minha esposa disse assim para ele, então por que você não coloca, Pedro, que você é diferente?
uma vez que você tem Jesus. E ele disse, porque eu sou normal, diferentes são eles. Veja, quando você começa a crescer com o entendimento da justiça, entendendo que você é justo, entendendo quais são as verdades a nosso respeito, com base no caráter de Deus impresso em nós, aí a coisa muda na mente. Aí você vai entender que porque todas as crianças que crescem em determinadas igrejas com base religiosa têm dificuldade de permanecer na igreja na adolescência. Dificilmente você vai ver uma criança que cresceu na palavra da fé se desviar na adolescência. Dificilmente, eu vou repetir, dificilmente você vai ver uma criança que cresceu na palavra da fé se desviar na adolescência. Ao contrário, a tendência é ele antecipar as coisas e até mesmo se tornar ministros muito mais cedo do que você possa imaginar. Por quê? Porque a palavra da fé ela liberta, ao contrário da religião que escraviza. Deu para entender isso? Todas as vezes que você pega a antiga aliança como base, a lei como base, essa lei instiga as crianças a querer ir para o mundo, porque mostra que eles são pecadores. Mas quando você ensina a palavra da fé e esse caráter que você imprime nas suas crianças está com base nessas verdades da nova aliança em Cristo Jesus, isso mostra a liberdade que você tem em Cristo e que você tem o caráter de Deus. Então a tendência é você ficar cada vez mais parecido com Ele. É isso que dá um nó na cabeça das pessoas muitas vezes. Porque elas querem as regras, elas querem a lei. Mas a lei, ela te escraviza. Foi a lei que te escravizou, foi a lei que te tornou escravo. A lei é ruim? Não, a lei é boa. Na verdade, o que te escravizou, te tornou escravo, foi o pecado. Mas a força do pecado é a lei. Então, você precisa entender que um caráter definido pela palavra da fé, define em nós a autoimagem com base naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, quanto mais eu entendo que eu sou justiça, que eu sou justo, que eu sou imagem e semelhança de Deus, mais esse caráter vai estar impresso em mim. Então, o que nós precisamos entender é que na nossa jornada terrena, ela é feita, formada de crescimento por meio de aprendizado. Nós crescemos naquilo que aprendemos. Nós estamos no mundo, nós estamos na terra, nós estamos nessa jornada terrena para crescer. E nós crescemos exatamente naquilo que nós aprendemos. Quanto mais ensinamos, mais aprendemos. E aí tanto faz, certo ou errado. Estamos sempre ensinando. Então veja, quando eu faço algo errado, eu estou ensinando aos meus filhos. Quando eu faço algo correto, eu estou ensinando aos meus filhos. Quando eu estou fazendo algo de errado, eu estou imprimindo nele um caráter. Quando eu estou fazendo algo certo, eu estou imprimindo nele um caráter. Então, tanto faz. Você sempre vai ensinar. Alguém já disse com muita sabedoria que aquilo que nós fazemos fala tão alto que não se escuta aquilo que nós estamos falando. É o que nós fazemos que imprime nos nossos filhos um caráter, seja bom ou ruim. Você não gosta de quem seu filho se tornou? Parabéns, professor. A culpa é sua. Se você não gosta exatamente do que os seus filhos se tornaram, a culpa é nossa. Agora, é claro que os filhos crescem. E depois que crescem, eles fazem da vida o que quiser. E isso pode ter várias variáveis. Mas o que eu estava falando é de caráter. O caráter está impresso. Mesmo que a pessoa, na fase adulta, queira lá caminhar, o caráter está lá afirmado. É como a Bíblia diz. Mesmo que ela venha a se tornar velha, ela jamais vai perder essa força do caráter que está dentro, impregnado, marcado em cada um de nós. Veja, Romanos capítulo 13, verso 8 diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Então veja, a Bíblia diz que nós não devemos dever nada, absolutamente nada, uns aos outros, a não ser o amor. Então veja, o amor é uma dívida impagável.
O amor é para nós uma dívida impagável. Nós devemos sempre estar buscando essa doação voluntária de amor para com os outros. E você não está fazendo isso porque você é bom, não. Você está fazendo isso porque você foi alcançado por esse amor. É uma dívida que nós temos, só que nós não pagamos para cima, nós pagamos para baixo. Aquilo que Deus fez por nós, nós fazemos com o nosso próximo. Sabe, isso foi desde a criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por que Deus fez isso? Porque nos amou. Foi amor, não tem outra explicação não. A única explicação para Deus ter criado a humanidade, a sua imagem e semelhança, é amor. Deus ser amor e ele doou de si mesmo. Então nós recebemos esse amor e devemos também se multiplicar com base nesse mesmo amor, se doando uns aos outros. Agora veja, quem são as primeiras pessoas mais próximas a mim? São meus filhos, é a minha família. Eu recebo dos meus pais, eu dou aos meus filhos. É uma geração que fala a outra geração. É o pai que fala ao filho. Então nós devemos aos nossos filhos amor, né? Veja, amar é o mandamento supremo. E nós aprendemos através da prática. Amamos a partir da nossa própria família. Então, dessa maneira, nós temos que entender em todo o tempo que nós temos a obrigação e a dívida, o dever de amar nossos filhos. Precisamos amar nossos filhos, lembrando que amar é servir, é doar-se de si mesmo em prol do outro para que ele se torne semelhante a nós. Bom, agora aí entra uma questão. Eu me lembro de uma história de um pai, né, que nunca dava atenção ao filho, estava sempre ocupado, trabalhando, fazendo, acontecendo, e o menino reclamando, aí chegou um dia. O pai disse, filho, amanhã nós vamos tirar o dia, para passar junto. Amanhã é o dia. E aí, naquele dia seguinte, o pai acordou pela manhã, pegou o filho cedo um dia. Saiu com o menino, foi para passear, andar de bicicleta pela manhã no parque, andaram de bicicleta, saíram ali por volta do meio-dia, passaram no shopping, almoçaram juntos, à tarde foram no cinema, e aí à tardezinha foram tomar açaí e andar de patins, sei lá o quê. Eu sei que chegou a noite, o menino já estava cansado, exausto, o pai chegou para levá-lo em casa, deixá-lo em casa, e aí quando chegou em casa, ele já quase dormindo, o pai o colocou na cama, e disse, filho, agora pronto, durma, amanhã papai vai trabalhar. Aí ele disse, não papai, peraí, tem outra coisa que tem que se fazer. O pai disse, o que é que ainda está faltando? Nós já passamos o dia todo junto. Ele disse, falta orar. Esse foi o melhor dia da minha vida. Eu quero agradecer. E o pai meio sem graça, porque não tinha o costume de orar, não tinha o hábito de orar com os filhos, com o filho. O filho o cobrou essa oração, e ele meio sem graça, e ajoelhou e disse, você não quer orar para abençoar o papai? Ora aí, filhinho, olha aí, ora aí. E o filho disse, tá bom papai. O filho ora, e o filhinho começou a dizer, papai do céu, quando eu crescer, eu quero ser um pai exatamente igual ao que meu pai foi comigo hoje. Me torna um pai igualzinho ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Mas por dentro, o pai do lado pensava assim, papai do céu, não ouça a oração do meu filho, porque ele não sabe o que eu faço em oculto. Ele não sabe que eu sou um defraudador. Ele não sabe que eu sou um desonesto. Ele não sabe muitas vezes que eu sou um adúltero ou coisa semelhante. Vai saber o quê, né? Então veja, naquele mesmo momento o pai saiu dali, foi para o quintal chorando, pensando, né? Pensando apenas sobre como ele realmente deixou de imprimir no filho um caráter, né, aprovado. Então veja, muitas vezes, irmãos, nós não atentamos à vida que nós levamos porque pensamos em nós e não na próxima geração. Sabe, eu tenho falado muitas vezes a alguns casais, tudo bem, se você não quer mudar com seu esposo, se você não quer mudar com a sua esposa para o bem do seu casamento, mude pelo menos para o bem dos seus filhos, né? Mude pelo menos para o bem da próxima geração. Por quê? Porque aquilo que você vive hoje dentro da sua casa com a sua mulher e com o seu marido vai refletir na próxima geração. Se você é mulher e não se submete dentro da sua casa, se você é mulher e quer ficar mandando em tudo, se você é mulher, né, e toma o posicionamento do homem dentro da sua casa, se você não quer mudar por você, tudo bem, talvez você já esteja estragada mesmo, você não está nem aí para a sua vida, mas pelo menos pense na sua filha, né? Pense na sua filha, porque no dia que ela chegar dentro de casa e encontrar um marido brabo, e ela for mandona, talvez ela seja espancada, o que é um absurdo. Mas eu não quero aqui justificar uma coisa com a outra. Mas às vezes a gente não está entendendo que somos nós que estamos estragando toda essa geração.
É isso que eu quero despertar você, né? Que essa geração que a gente está reclamando toda, tanto dela, a responsabilidade é nossa. É nossa. Se a gente não quiser ver isso na próxima geração. Então nós mudamos o nosso comportamento e por base na mudança do nosso comportamento, nós mudamos aquilo que nós imprimimos nos nossos filhos ou na próxima geração. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos realmente estar conectados nisso, pensando nisso continuamente, né? A primeira responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos é o amor. Amando os filhos, devemos ensiná-los, por exemplo, disciplina. Indispensável para o sucesso na vida. Veja, tem pai que não ensina a disciplina aos filhos. Tem pai que infelizmente trata o filho dando tudo que ele quer, que ele pede, só para não ver a criança chorar. Ah não, porque já trabalhei o dia inteiro, estou cansado, eu não aguento ver menino chorando, né? E aí faz todas as vontades. Só que talvez você esteja resolvendo um problema agora e criando um problema amanhã. Porque esse menino vai ficar mimado, e a próxima geração mimada, a culpa é sua. É sua que não disciplina, é sua que não corrige, é sua que dá tudo na hora que eles querem. Para não ouvir eles chorando, você faz as vontades. A culpa é sua, né? A gente precisa entender isso. Então, para a gente depois não ficar reclamando das próximas gerações. Então, a gente precisa entender que os filhos precisam de amor e para amar os filhos, nós precisamos discipliná-los, educá-los, ensiná-los. Se for necessário, a gente usa as palavras, mas primeiro com a nossa própria vida, né? Eles serão exatamente aquilo que você é. Eles serão exatamente aquilo que você é. Você pode ter certeza disso, né? Provérbios capítulo 19, 18 diz assim: discipline seus filhos enquanto há esperança. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Se você não disciplinar seus filhos, você vai destruir a vida deles. Agora veja, ele diz que você deve disciplinar enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Pastor, e quando é que há esperança? Bom, eu vou te contar uma metáfora bíblica que você vai entender até quando há esperança. A Bíblia diz lá em Salmo 127 que os filhos são uma herança do Senhor. É um presente que ele nos dá. Então veja, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Mas Deus confia o seu filho a mim para que eu possa ensiná-lo nessa trajetória terrena. Segundo os padrões humanos, naturais, terrenos, os meus 4 filhos são filhos meus, mas antes de ser meus filhos são filhos de Deus, e Deus confiou-os a mim. Um dia, certamente, ele vai requerer de mim o que eu ensinei nessa jornada aos meus filhos. Então isso cabe a mim. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, um presente que ele, o Senhor, nos deu. Ponto. Aí ele diz, e como flechas na mão do guerreiro, assim são esses filhos. Então veja, a Bíblia compara o filho como uma flecha e os pais como guerreiros, como arqueiros. Agora eu te pergunto, de quem é a responsabilidade de uma flecha acertar o alvo? É da própria flecha ou é do arqueiro? É certo que é do arqueiro, né? Se você parar e pensar por um pouco nos Jogos Olímpicos, talvez você nunca tenha visto, mas de curiosidade, quando terminar essa live, vai lá no YouTube e procura Jogos Olímpicos de arco e flecha. E você vai ver algo curioso, porque os atletas de precisão, os atletas de alta performance, no que diz respeito ao esporte olímpico de arco e flecha, eles levam tempo para acertar o alvo. E a primeira coisa que eles fazem é limpar a flecha. Limpar. Por quê? Porque qualquer superfície que tenha porosidade pode desviar pelo vento. Então ela precisa estar o mais limpa possível para que não haja desvio. Agora eu te pergunto, no caso do pai com o filho, como é que o pai limpa seu filho? Com a palavra, né? Com a palavra da fé, com a palavra da verdade. Ela é a única coisa capaz de limpar. Então tudo o que a palavra não limpa cria porosidades que podem causar desvios dessa criança durante a sua trajetória terrena. Então veja, a primeira coisa que eu preciso fazer é limpar a minha flecha, né? Cabe ao arqueiro limpar a flecha, é responsabilidade dos pais. Meu filho acordou, não quis ir para a igreja, eu deixei. Deixa eu te dizer uma coisa, quem paga o feijão é ele? Não. Quem compra a roupa é ele? Não. Quem paga a escola é ele? Não. Veja, ele não tem responsabilidade de nada. Agora, sobre ir para a igreja, ele que tem a responsabilidade, toma vergonha na cara.
uma vergonha. Enquanto, meu filho, ele não tem responsabilidade sobre a própria vida, a responsabilidade total da vida dele é sua, inclusive de levá-lo para a igreja. A palavra é espírito e vida. Se ele está lá e no ambiente, ele está ouvindo, meu irmão, ele pode não estar ouvindo com os ouvidos, ele ouve com o coração, com o espírito. Então, é responsabilidade sua levar seus filhos para a igreja e ser purificado pela palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que ele se certifica que tudo está bem limpinho, ele coloca ela na flecha, ele puxa, e você vai observar que ele vai ficar muito tempo com ela nas mãos. E ele não solta enquanto ele não tiver a certeza de que essa flecha vai acertar o alvo. Enquanto ele tem certeza, enquanto ele não tem a certeza de que a flecha vai... Ele fica segurando. Ele está segurando. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele soltar, não tem mais jeito dele correr atrás para tentar desviar. Então é você que determina qual é o tempo que tem esperança. É o tempo que você tem seus filhos nas mãos. Tem pais que soltam os filhos com 12 anos. Tem pais que soltam os filhos com 14. Tem pais que soltam os filhos com 16. Tem pais que soltam os filhos com 18. Tem pais que soltam os filhos com 20. Tem pais que soltam os filhos com 30. Tem pai que não quer soltar de jeito nenhum. Então veja, tem que ter um equilíbrio nisso. Tem que haver equilíbrio nessas coisas. Né? Tem que haver equilíbrio. Você tem que saber a hora de segurar, você tem que saber a hora de soltar. É isso que a Bíblia diz, enquanto há esperança. Para que ele não se desvie. Porque depois que você soltar, não adianta. Você deu muita liberdade aos 12, aos 13, aos 14. Meu filho pode namorar, pode fazer o que quiser. Beleza. Quando chegar aos 16, tu quer corrigir? Não vai dar tempo. Esquece. Já soltou, meu filho? Agora é só esperar onde vai cair. Porque não tem mais jeito de corrigir a trajetória. Né? Enquanto você tem a flecha nas mãos, você está ali esperando para acertar o alvo. Mas depois que você solta, já era. Aí já era. Não tem mais jeito de você corrigir a trajetória, não. Então a Bíblia diz, corrija seu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Se você não corrigir, você vai destruir a vida deles. Lembre-se que nós somos responsáveis para que esses filhos acertem o alvo. Somos nós os responsáveis por isso. Ah, pastor, eu não era crente. Tudo bem, Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Relaxa, tá tudo bem. Tá bom? Deus tem graça, Deus tem misericórdia para nós. Agora, para nós que nascemos de novo e já estamos sendo destruídos, segundo a palavra da fé, errar nesses princípios, aí é burrice. Aí Deus não perdoa, não. Aí, se não é mais tempo de ignorância, esqueça, não tem mais justificativa para você continuar cometendo os mesmos erros. Provérbios 19 diz, a pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá que fazê-la novamente, né? Então veja, tem pessoas que não aprendem, irmãos, não adianta, enquanto não quebra a cara. E se você vai lá e chama, se você lá e livra, o que acontece? O que acontece? Vai errar de novo. Tem gente que infelizmente precisa sofrer o dano. Precisa sofrer o dano. Muitas vezes é assim, até mesmo no caminho de ensinar uma criança, né? Muitas vezes ela vai ter que sofrer um dano. Você pega uma criança e bota para andar de bicicleta, nem sempre você vai ficar segurando, tem que soltar, mesmo correndo o risco de cair. E se cair, levanta, arranhou o joelho. Ei, faz parte. Passa ali um mertiolate, nem se passa mais mertiolate hoje, passa um mertiolatezinho e tá tudo bem. Faz parte do crescimento, faz parte do avanço, né? Aí a Bíblia diz, tem gente que é assim, que é brabinho demais, tem que sofrer um dano, tem que tomar umas cajadadas de vez em quando, tem que tomar umas cacetadas da vida para aprender, que senão não aprende não. Fica indo e voltando igual couro de minhoca, né? E a gente quebrando a cabeça sem necessidade. Provérbios 19:20 diz assim, obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da sua vida. Então veja, isso serve para pais e para filhos. Se você é pai, receba toda a instrução que você puder e transmita para os seus filhos. Se você é filho, receba todas as instruções que você puder de seu pai e transfira um dia para os seus filhos. Veja, quanto mais instruções você puder receber da parte dos seus pais, mais sábio você vai se tornar, né? Meus pais não eram cristãos, mas carregavam princípios muito bem definidos. Valores que norteiam a minha vida até hoje. Valores que estão impressos no meu caráter até hoje. Infelizmente, a gente vê ao contrário também hoje. Pessoas que são cristãs, mas que não estão nem aí para os princípios morais, para os princípios realmente de respeito, de boa socialização ou coisas semelhantes, né? E a gente precisa, de fato, imprimir isso
no coração dos nossos filhos. Os filhos agradecem. Cuidado com a liberdade demais, né? Meu filho tem um amigo em mim. Ele não precisa de um amigo, ele precisa de um pai, né? Precisa de uma referência de pai, paterna. Por quê? Porque enquanto você for um amiguinho, talvez ele busque a referência de pai em outro, né? Preste atenção. Estou dizendo para você não ser amigo dos seus filhos. Claro que é para ser amigo dos seus filhos, mas ele não precisa de um amigo, ele precisa de um pai. Eles precisam de um pai, referência paterna. Eles precisam de uma mãe, referência materna. Eles precisam disso, né? Porque se não fosse assim, Deus não tinha criado dessa maneira. Então, a gente precisa aprender e colocar em prática todos os dias essas verdades que são absolutas. A maior herança que nós podemos deixar para a próxima geração é um caráter aprovado com base na palavra de Deus revelada aos nossos corações por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom? Fica com essa mensagem. Um beijo no seu coração. Nós vamos nos despedir aqui hoje. Amanhã nós não teremos a nossa live das 11 horas, pois eu estarei em trânsito. Estou indo para a cidade de Uberlândia, onde amanhã eu estarei promovendo. Seria o paraninfo da formatura do Rema em Uberlândia, Minas Gerais, retornando na segunda-feira. Segunda-feira eu já estarei aqui de volta. Se der tempo a gente faz a live das 11 da segunda. Se não der tempo, a gente faz na terça e vai dar tudo certo, tá bom? Gente, compartilhem esse conteúdo. Faça com que chegue a mais pessoas. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir verdades que vão edificar a vida deles mesmos e dos próprios filhos que serão criados, tá bom? Um beijo gigante no seu coração. Tudo que eu posso dizer é que eu amo você. Estarei sempre aqui disposto a te servir, a te amar. Um abraço gigantesco e generoso da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês e até lá.